Queremos cumprimentar os amados na bendita paz do Senhor. Queremos glorificar o nome de Deus nesta hora. Queremos exaltar o nome do nosso Senhor. Sabe, quem já foi comprado não se vende. Porque o sangue que nos comprou é um sangue, é um preço. Fomos comprados por um preço muitíssimo alto. Fomos comprados por um preço tão tremendo. Fomos comprados por um preço que está acima de todo valor humano. O preço que nos foi comprado é o preço do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Sabem, antes de nós começarmos, queremos saudar os nossos amados e queridos irmãos da bendita paz do Senhor. Estamos reunidos para mais um dia do Minuto com Deus. Nós prometemos não levar muito tempo. O que nós queremos fazer é fazer chegar a palavra de Deus à sua família, à sua casa. Sabe, estivemos num tempo de caos, num tempo em que a presença de Deus, ir à casa do Senhor era problema, em que não poderíamos nos reunir na presença de Deus. Mas agora já estamos reunidos para um propósito. Estamos reunidos para mais um dia, um momento em que nós vamos na casa do Senhor. Estamos à vontade, por mais que estejamos debaixo dos padrões que temos que seguir, as prevenções, os métodos da prevenção. Mas eu vim te dizer que quem já foi comprado jamais se vende. Isso se encontra no livro de 1 de Coríntios. You can put the song. Quem já foi comprado não se vende. Subtema é não se contamine. Livro de 1 de Coríntios 6, no seu versículo de número, yes. Quem já foi comprado não se vende. Livros de 1 de Coríntios 6, versículo 20. Diz a palavra do Senhor: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque foste comprados por preço. Noutras versões, veja, porque foste comprado por um preço muito alto. Porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está nos a incitar aqui o apóstolo Paulo estava nos a enfrentar gravíssimos problemas. Sabe, a igreja de Coríntios estava enfrentando dificuldades. A igreja de Coríntios estava enfrentando problemas. A igreja de Coríntios tinha irmãos que não se falavam uns com os outros. A igreja de Coríntios estava sofrendo com alguns problemas, em que os irmãos não se falavam, em que a imoralidade sexual era um grave problema no seio da igreja, em que os irmãos que se deviam levavam os casos para os tribunais. E o apóstolo Paulo estava a dizer-nos, sabe, vocês, povo de Deus, vocês são santos, vocês foram feitos por mim para que vocês pudessem julgar o mundo. Agora, como é que vocês, sendo santos, estão aí para o mundo vos julgar? Como é que vocês, sendo filhos de Deus, estão indo para o mundo para sofrer, para deixar o mundo vos julgar? Como é que vocês têm problema no seio da vossa igreja e vocês não conseguem resolver na igreja? Estão levando para os tribunais alheios, estão levando para o mundo vos julgar. Vocês não sabem que vocês foram comprados por um preço muito grande? Era a inquietação que o Paulo estava vendo na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha lá irmãos em que estavam dormindo com as suas madrastas.
a igreja constatou este irmão que estava dormindo com a sua madrasta e a igreja de Coríntios não se moveu. A liderança não repreendeu. O povo deixou. O pecado entrou e a igreja começou a se contaminar. Mas eu vim te dizer nesta noite que quem já foi comprado, ele não se vende. Porque quem nos comprou foi o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem muito poder. Ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar, ele tem poder para transformar, ele tem poder para libertar. E o povo lá de Coríntios diziam que tudo é-nos lícito, ou tudo nos é lícito. O provérbio, o ditado que estava a bater lá. E se tudo é lícito, podemos adulterar, podemos prostituir, podemos fumar, podemos beber, podemos roubar, podemos nos invejar, podemos uns não falar com os outros, porque tudo nos é lícito. Então Paulo vem para trazer uma advertência que vocês não sabem que vocês foram comprados por um preço muito grande. O preço que vos comprou Jesus é um preço altíssimo. Sabe, nós estamos a sofrer porque nós queremos. A nação está a se corromper porque a igreja já não está a influenciar o mundo. Ai, meu Deus e meu Pai, você está sofrendo porque o mundo entrou em ti e aquilo que você deveria fazer já não está mais a fazer. Pois foste comprado por preço muito alto. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe, glorificar a Deus com o nosso corpo está acima das palavras que nós proferimos, está acima dos louvores que nós cantamos, está acima das palavras de amor que nós falamos. Paulo aqui estava nos a dizer que não adianta vocês só falarem pela vossa boca. Não adianta vocês só falarem que vocês nos amam, vocês falarem que nós vamos glorificar o nome de Deus, se vocês não glorificarem o Pai no Espírito e na verdade. Sabe, é necessário. O Paulo veio para alterar esse ditado de que tudo nos é lícito, porque nós fomos comprados por um sangue, e o sangue que nos comprou foi o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. O Paulo está nos a incitar, sabe, está nos a ensinar. Ele estava enfrentando problemas, ele estava enfrentando pessoas que estavam se julgando, ele estava enfrentando, sabe, a igreja de Coríntios foi a igreja que Paulo mais sofreu, a igreja de Coríntios foi a igreja que Paulo mais amou, a igreja de Coríntios foi a igreja que ele mais se empenhou, a igreja de Coríntios foi a igreja em que ele mais sofreu, ele mais amou, mais cresceu, mas foi a igreja mais problemática. My God. Sabe, Paulo trata também nessa carta o assunto da imoralidade sexual. Sabe, quando nós cometemos a imoralidade sexual, significa que o momento que nós estamos a nos relacionar com a nossa parceira, ou fora do casamento, significa que há espíritos maus que a outra parte, ou a mulher ou o homem tem no ato sexual, esses espíritos são transmitidos. Por isso é que há no meio de nós hoje muita doença, muita enfermidade, muitos demônios são transmitidos por intermédio da imoralidade sexual. Sabe, por isso o apóstolo Paulo falou que se vocês não sabem que quando vocês pecam contra o vosso corpo, estão a pecar contra vocês mesmos. Vocês quando pecam contra o vosso corpo, o Espírito Santo é um lugar onde o povo, o Deus deveria habitar, deveria viver. Sabe, o Espírito Santo pousa e habita no corpo daqueles que são santos. Mas existem aquelas pessoas que o Espírito Santo só vem quando ele vai para a igreja. Ele só vem quando ele está a louvar. Ele só vem quando ele está dentro da igreja. Então esse corpo não é um sacrifício vivo. Então Paulo está nos a incitar que toda imoralidade sexual deve ser quebrado em no nome de Jesus. Por isso eu disse, quem já foi comprado não se vende. Não há necessidade de você se vender. Não há necessidade de você se contaminar com este mundo. Não há necessidade de você se dobrar diante deste mundo. Nós temos um exemplo, José do Egito. Foi governador de Egito
por causa do Espírito Santo de Deus que estava nele. Sabe, alguém cheio do Espírito, ainda que esteja nos lugares escuros, ele brilha. Nos lugares de apuros, ele levanta. Nos lugares de apuro, ele resplandece. Então nós vamos ler um pouco também Daniel. Livro de Daniel 1. Livros de Daniel 1:8. Diz a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel foi levado para a Babilônia com o rei Nabucodonosor. E quando ele foi levado com o Nabucodonosor, há mais de 600 anos atrás, antes de Cristo, Daniel já sabia que ele foi comprado por um preço muito grande. Por isso é que ele não decidiu se contaminar. Sabe, o rei que estava a reinar lá, ele disse que puseram Daniel, Ananias, Misael e Azarias diante do rei, para que eles pudessem se dobrar diante do rei, para que eles pudessem comer das finórias e iguarias que eles comiam. Mas a Bíblia diz que Daniel firmemente bateu com os pés no chão, que eu não vou deixar os costumes, a cultura que eu fui ensinado lá em Jerusalém, porque eu fui comprado por um preço muito grande. Eu não vou abandonar a cultura de lá. Eu não vou deixar o meu Deus que eu saí com ele de lá. Por isso é que Daniel influenciou Ananias, Misael e o próprio Azarias, para que eles não pudessem comer daquela comida, porque aquela comida era sacrificada a deuses, a divindades. Haviam muitos deuses lá, porque foi naquele tempo em que eles levantaram uma torre de Babel, lá em Babilônia, em que a torre que eles construíram queriam levar até ao céu, e quando levasse ao céu, a glória de Deus não seria mais exaltada. Eles queriam que alguém, quando estivesse ir para o céu, ele fosse através da Torre de Babel, não fosse através do intermédio do Espírito Santo de Deus. E ele disse para que o povo não se espalhasse. Enquanto Deus, quando deu a Noé a chance dele abrir as portas lá da arca, ele estava dando a chance para Noé e a nós, que vocês têm mais uma chance. E Noé foi dado a chance por Deus, quando ele foi dito assim: multiplicai-vos. Eu vou abrir as portas dos céus, sim, mas uma das coisas que vocês devem fazer é que vocês devem se multiplicar. Então, o rei lá estava levantando a torre de Babel para que todos que quisessem chegar ao céu fossem por intermédio da torre. My God! E isto estava contra a vontade de Deus. E Daniel, mais uma vez, se levantou, dizendo que eu não vou me encurvar, eu não vou viver disso, eu não vou fazer isso. Isto está influenciando a igreja agora. Nos tempos em que estamos, existem pessoas que estão abandonando a fé, estão abandonando os bons costumes, estão abandonando os ensinamentos de Deus, estão abandonando a palavra de Deus, estão abandonando tudo por causa das possibilidades, das facilidades que o mundo nos dá. A Bíblia diz que todos aqueles que se tornam amigos de Deus são inimigos. Aliás, todos aqueles que se tornam amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Você não pode querer se contaminar com este mundo. E até você pode se perguntar: mas como eu farei isso, irmão Marcelo? Como eu não vou me contaminar, sendo que eu estou numa nação corrupta, sendo que eu estou num lugar em que todo mundo faz e desfaz? Como é que eu posso viver em santidade, sendo que na terra onde eu estou,
todo mundo deve se prostrar diante do Nabucodonosor, diante dos deuses desta nação, diante desta tribulação, diante dos demônios, diante dos feitos das idolatrias, diante dos feiticeiros. Sabe, tem muita gente que se corrompe com uma coisinha tão pequena. Abandonam a fé. Sabe, Daniel não tinha nada. Daniel foi levado lá com os príncipes, com os líderes, para ir lá para onde ele foi, lá na Babilônia. Ele não foi levado por sua espontânea vontade. Ele foi levado com Nabucodonosor. Isso no reinado, no terceiro a quarto reinado de Joaquim. Ele que estava a reinar lá na Babilônia. Ele foi levado porque ele estava naquele padrão dos líderes, dos homens que Deus falava muito com Daniel, sabe? Daniel era alguém cheio do Espírito Santo, porque se ele não fosse, não seria governador lá, ele não seria tido como um dos homens que fazia a vontade de Deus, né? Sabe, não acontecia nada, mesmo que fosse em segredo, que Daniel não sabia. Tudo que acontecia eram enigmas, eram em sonhos, eram em visões. Lá na Babilônia chamavam Daniel, porque Daniel era cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel era cheio de Deus. Sabe, está na hora das pessoas nos chamarem para nós resolvermos os problemas. Está na hora do mundo reconhecer que nós somos filhos de Deus e carregamos a palavra de Deus. Sabe, a solução deste mundo está nas mãos dos cristãos. Sabe, a nação vai se ver sarada, sã, quando os cristãos pararem de se odiar, quando os cristãos pararem de se invejar, quando os cristãos não ficarem a falar mal dos outros, não se odiarem, não se invejarem, não, sabe, há muita artimanha, que ciladas que o inimigo tem levantado e faz com que nós possamos nos contaminar. E sabe, é tão terrível. O amor já se esfriou. A igreja já se desligou do profundo amor de Cristo. Eu disse que quem já foi comprado não se vende. Não há necessidade de você querer deixar a Deus por causa das facilidades que o mundo está a te dar. Isso é uma artimanha. Sabe, José do Egito passou por isso. José, quando foi tentado com a mulher de Potifar, a Bíblia nos diz que ele decidiu correr. Ele preferiu correr para não pecar, porque ele não queria se contaminar. Daniel foi governador porque era cheio do Espírito Santo. O José foi governador do Egito porque foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele, se fosse um de nós, iríamos decidir nos contaminar. Mas ele disse, eu não vou me contaminar. Por mais que o mundo me dê coisas, por mais que o mundo esteja me aliciando. Sabe, Jesus foi tentado. Se você é filho de Deus, salta daqui. Se você é filho de Deus, multiplique isso em pão. Se você é filho de Deus, transforma isso em vinho. Se você é filho de Deus, faça milagre. Sabe, você não tem que provar para ninguém que você é filho de Deus. Sabe, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se ninguém quiser te conhecer assim como você é, não precisa se esforçar para você satisfazer alguém. A árvore será conhecida pelos seus frutos. Por isso que o profeta Joel disse, ainda que a videira, o fruto da vida não floresça, ainda que a figueira não floresça e o fruto da vida não me dê fruto, em todavia eu te servirei, eu te adorarei, eu te bendirei, eu te exaltarei. Por mais que esteja difícil, não se corrompa. Por mais que seja difícil, não pare. Por mais que seja difícil, não rompa o compromisso com Deus. Por mais que seja difícil, não larga a palavra. Por mais que seja difícil, não nega a fé. Não nega Jesus. Pedro negou e viu a consequência dele. Judas também decidiu se contaminar, viu a consequência dele. Foi se enforcar, ele tinha a vida, o dono da vida estava com ele. Era só ele pecar e se arrepender e que tudo estaria bem depois. Mas porque o Espírito, ele deixou de governar, o Espírito de Deus nele, e ele decidiu se contaminar. E o Espírito não fez com que ele pudesse sentir a situação, a boa vontade de Deus que tinha em perdoar a ele. Ele foi e se enforcou. Não tire a sua vida porque o mundo está difícil. Não mate, não perca a fé.
Não desista dos seus ideais. Não desista de Deus. Siga em frente, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Guarda a sua fé, prevaleça firme. Eu sei que está difícil. O mundo está agressivo. As coisas do mundo estão agressivas. Tem tecnologias que estão saindo para nos distrair. Tem situações que o mundo faz para que nós possamos ver que o pecado seja normal. O homossexualismo já é normal. As pessoas se matam de dia para noite. Sabe, há tanta violência agora. Há tanta maldade agora. Há tanto ódio agora. As pessoas já não se amam como deveriam ser. Isso é o quê? É falta do temor a Deus. E aquilo que era para o povo viver, já não vive. O povo se corrompeu. O povo quebrou a aliança. Nabucodonosor e o exército de Nimrod, lá em Gênesis 11, fala que Nimrod, ele persuadiu o povo, deu um decreto, como se fosse um decreto, que fizessem aquela torre. E que todos que estivessem lá pudessem subir para o céu, para poder... A torre seria a mais alta do mundo. Sabe, eles queriam fazer uma capital mundial, a Babilônia. Mas isso não foi possível. Porque Daniel foi homem forte, que firmemente ele disse: eu não irei me contaminar. E para além dele não se contaminar, o rei lá reconheceu que esses são filhos de Deus. Por isso que ele disse: por mais que me lance na cova dos leões, o leão vai ficar em jejum, não vai me comer. Por mais que me lance na fornalha, o quarto homem vai chegar e vai fazer milagre na minha vida. Sabe, Deus está aí à porta. Está aí do seu lado. Sabe, Deus está querendo fazer algo novo. Deus está querendo fazer as vidas serem transformadas. Mas é necessário que nós não deixemos o mundo nos contaminar. É necessário que nós não possamos deixar o espírito do jazo maligno nos contaminar. Você precisa de guardar a palavra de Deus. Noé foi dado a segunda chance. Quando Deus abriu a arca, disse: entre, multiplicai-vos. Deus está nos dando uma chance. Você pecou, você se contaminou. O que eu posso fazer para deixar de me contaminar com este mundo? É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho. O Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te dizer como você deve seguir para não se contaminar. O Espírito Santo é santo. Não tem outro caminho. Não precisa fazer esforço, não precisa fazer milagres, não. É a presença do Espírito Santo que operou na vida de Daniel para ele se manter firme. Foi o Espírito Santo que também foi com Moisés, foi com Daniel, foi com José, foi com Jesus, até ir à cruz por nós. É porque ele não decidiu não se contaminar. A cruz já estava a pesar, a cruz já estava a amargar, a cruz já estava dura. Até Jesus pensou em desistir. Jesus pensou mas será que não pode passar isso por mim, meu Pai? Mas ele viu que todavia se cumpra a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós devemos seguir. É a vontade de Deus que nós devemos viver. É a vontade de Deus que nós devemos ser. Nós devemos ser praticantes da vontade de Deus. É por isso que Paulo estava a falar aqui. Vocês já foram comprados por um preço grande. Não há necessidade de brigarem. Não há necessidade do povo se dividir. Não precisa um dizer eu sou de Apolo. Não precisa dizer outro eu sou de Cefas, o Pedro. Eu não preciso dizer outro que eu sou do Paulo. Não precisa dizer que eu sou de Jesus. Todos vocês fazem parte do membro do corpo de Cristo. A mão serve, a vista serve, o cabelo, tudo que está em nós serve. Não se dividam, não se contaminem, não devemos nos contaminar. Esta era a palavra que o Senhor tinha para o dia de hoje. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te guiar. Eu vim te dizer que quem já foi comprado não se vende. Como não ser comprado é ser cheio do Espírito Santo. Como não se contaminar é ser cheio do Espírito Santo. Por mais que seja difícil, seja cheio do Espírito Santo. Larga o mundo. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar consigo. Pai, no nome de Jesus, ouvimos nesta hora a sua palavra. E a sua palavra é a lâmpada para os nossos pés.
A sua palavra é tudo para nós. A sua palavra é o nosso guião. A sua palavra nos influencia a seguir os bons caminhos. A sua palavra vem para nos iluminar. Como o Senhor foi com a vida do Daniel, nós pedimos que o Senhor influencie a nossa nação nesta hora. Que o Senhor influencie a nossa nação nesta hora. Que o Senhor influencie as nossas vidas para que onde nós formos a pisar, nós tenhamos o domínio. Não sermos influenciados, mas nós influenciarmos o mundo com a sua palavra. Foi isso que Daniel fez, foi isso que Misael fez, foi isso que Zarias fez, foi isso que o próprio Ananias fez. Decidiram não se romper, não adorarem os deuses da Babilônia, não adorarem aqueles deuses da prostituição, não adorarem aqueles deuses de idolatria, não adorarem aqueles deuses que faziam coisas, que sacrificavam carnes aos seus ídolos, não. Eles decidiram que eu estou na Babilônia, eu estou debaixo sim de uma autoridade, porque toda autoridade que está debaixo da terra foi instituída por Deus, mas eu não vou me contaminar com essas situações que estão me dando aqui na Babilônia. Por mais que eu esteja aqui, mas eu não serei daqui. Eu sou de Jerusalém e lá em Jerusalém nós adoramos o Deus de Israel, nós adoramos o Deus de Abraão, nós adoramos o Deus de Jacó, nós adoramos o Deus do Lázaro, nós adoramos um Deus vivo. Não iremos nos encurvar diante de nenhuma estátua, não iremos nos encurvar diante de nenhuma torre, de nenhum problema, de nenhum obstáculo, porque o nosso Deus é conosco. Pai, nos dê a força de permanecermos firmes na sua presença, de quando o inimigo tentar lutar contra as nossas vidas, nós possamos resistir. Nós somos seus filhos e queremos crescer para a honra e glória do Senhor. Ajude-nos a não nos contaminarmos, Senhor. Estamos abertos e com o coração mesmo contrito e quebrantado. Fale conosco, Pai. Tudo para a honra e glória de Jesus. Amém. Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe. Até amanhã. Shalom.